Bom, nesse vídeo, nós vamos aprender a fazer o mini bloquinho em cartonagem. Para as meninas que receberam o kit, que adquiriram o kit, o que eu envio, ele vem dessa forma. Ele vem completo. Vem com o bloco de papel, tá? De rascunho, de anotações que a gente vai usar dentro. Vem com as partes em papelão cinza, que é o que a gente utiliza. Vem o recorte de papel craft, que a gente vai usar para fazer a emenda, a lombada no nosso bloquinho. Vem os tecidos, o papel duplex ou offset, que é o que a gente usa aqui, tá? Que é para acabamento. E os acabamentos em gorgurão, na fita gorgurão, que vai fazer o acabamento do recorte do tecido na capa do bloquinho, tá? Nós vamos começar unindo os pedaços de papelão cinza para fazer a lombada da capa. Nesse kit, ele vai ter já um recorte de 4 centímetros para fazer a divisão, que vai fazer esse recorte aqui na capa, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Tá? Então, a gente faz um recorte de 4 centímetros, essa parte mais estreita vai ficar encostada na lombada, para que a parte maior que sobrou, a gente faça com tecido estampadinho, tá? Então, como que nós vamos unir? Nesse kit, ele já vem a setinha indicando aonde você vai colocar o papel craft, tá? Então, eu vou passar cola na borda. Vou passar cola só na beiradinha, tá? Espalhei com o pincel. Eu vou colar o papel craft encostadinho nessa borda, tá? Colei, eu vou virar e vou colocar a régua que vai dar a medida exata que a gente precisa para essa lombada. Nesse caso, eu tô usando uma régua de 2 centímetros, porque a nossa lombada, aqui ó, a quantidade que eu tenho desse bloquinho, a altura que eu tenho desse bloquinho é de 1,5. Então, eu vou sempre colocar meio centímetro a mais daquilo que eu tô utilizando. Então, no caso, eu tô utilizando um bloquinho de 1,5 centímetro, eu tenho que usar uma reguinha de 2 centímetros, tá? Pra fazer essa lombada. Vou passar cola na outra parte do papelão. Aonde tá indicando, né, a outra setinha, vou passar cola na outra parte do papelão. E vou colar encostadinho na régua, bem encostadinho. Observando se... Opa! Tem que passar mais cola, que eu deixei muito papel aqui. Vou colar encostadinho aqui. Segurar e puxar a reguinha. Aliso do outro lado. E vou recortar o excesso que ficou na lateral. Corto bem encostadinho. Ou com uma tesoura, ou com estilete. Vai ficar assim, nossa parte unida, tá? Vão vir 2 pedaços de tecido, que vão ser... Um a gente vai usar nessa parte maior, e o acabamento estampadinho que vai fazer a nossa borda, tá? Nós passamos a cola sempre para este lado, o lado que ficou a lombada, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar cola em toda essa parte aqui, tá? Na lombadinha no meio, nessa parte da lombadinha, a gente vai espalhar a cola com o pincel. Espalha a cola com o pincel. Para o tecido ficar bem certinho nessa parte.
Como a gente tá começando a trabalhar agora, nosso rolinho ainda tá seco. Então, é ideal é que a gente coloque bastante cola, que é pra não ficar nenhuma parte sem cola, tá? Se ficar sem cola, o tecido não adere direito. Quando ele secar, ele vai ficar estufado, não vai ficar um trabalho bonito, com bom acabamento. Espalha bem a cola nas bordas, principalmente. E aí, vamos vir primeiro com o tecido maior, tá? Eu vou centralizar ele, colocar lá bem pertinho da risca e vir alisando por partes. Então, eu vou alisar primeiro essa parte, venho com a minha espátula, acho onde tá a lombada, passo a espátula na lombada, acertando ela direitinho. Depois, de dentro pra fora, eu vou alisando o restante do tecido, tá? Lembrando que primeiro eu aliso o tecido com a mão, depois eu aliso com a espátula, senão a espátula retorce o tecido, tá? Nesse outro pedacinho que sobrou, eu vou colocar o tecidinho estampado. Também centralizando, deixando uma margem para os lados, que é o que a gente vai usar para fazer, para virar, né? Fazer o acabamento. Nessa parte é importante a gente observar se o nosso tecido tem pé, ou seja, se tem algum desenho que precise ficar, que aí você tem que olhar o bloquinho de frente, né? Então, se eu tiver um desenho que ele tenha que ficar em pezinho, eu tenho que observar nessa hora de colar o tecido, para ele ficar olhando de frente para mim, para ele ficar em pé, tá? Bom, colemos o tecido. Sobrou um pouco demais aqui, eu vou tirar. O ideal é que sempre fique 1,5 cm, 2 centímetros de borda de tecido, que a gente vai usar para virar as laterais para dentro, né? Nessa parte, a gente vai usar o fio de cabelo, que é essa reguinha aqui que a gente utiliza para fazer os cantos, tá? Então, eu encosto a reguinha no bico. Quem tem cortador circular, venha nessa hora e passa o cortador circular. Ou, no nosso caso, a gente vem aqui, encosta a tesoura bem encostadinho e tira o bico, tá? Então, eu vou fazer isso nos 4 lados. Encosto a reguinha e passo a tesoura. Nos 4 bicos. Isso vai ajudar que na hora que a gente faça a dobradura com o tecido, o cantinho fique bem escondido, não fique nenhum acabamento por fazer, né? Então, eu venho agora, tem os 4 lados, cortadinho o bico. Eu vou passar cola nessas 2 laterais maiores, vou passar cola, espalhar com o pincel e com a espátula eu venho virando. Vou fazer um lado. Passo cola. Lembrando que nessa hora, quando eu espalho a cola, eu trago sempre uma sujeirinha de cola pro biquinho. Essa sujeirinha vai fazer com que na hora que eu vire com a espátula, trazendo sempre de baixo pra cima, eu traga sempre certinho e no bico eu dou uma vincadinha. Vim com o bico, vim com o outro bico. Faço isso nas laterais maiores e depois nas menores. Ele vai ficar desse jeito. Viu? Os biquinhos bem feitinhos, né? Nesse kit vai vir também agora o acabamento, que é essa tirinha de papel, que pode ser duplex ou offset. Eu uso aqui a offset, tá? Que no caso, quem não tiver nem o duplex nem o offset, pode fazer com cartolina também. Então, eu vou fazer o quê? A mesma coisa, eu vou passar cola no papel, espalhar com o rolinho, lembrando sempre que é do meio pra fora, depois do meio pra fora.
Com esse papel duplex, se você vier enrolando o rolinho em cima do papel assim, ele vai enrolar e vai estragar, tá? Então, sempre do meio pra fora, do meio pra fora. Vou colar, alisar e fazer a mesma coisa. Colocar o fio de cabelo nos 4 lados, cortar e virar. A mesma coisa que a gente fez com o pedaço de papelão. Ele vai ficar assim. Então, agora eu tenho a minha capa de papelão e tenho o meu acabamento de duplex, tá? Antes de unir essas duas partes para formar a nossa capinha, tá? Antes de unir essas duas partes para formar a nossa capinha, eu vou colocar o acabamento com a fita de gorgurão. Nesse kit, ele já vai vir uma fitinha na medida para colocar na capa, tá? Com dupla face. Por que que eu uso dupla face? Pode colar com cola? Pode colar com cola. Só que a cola branca, dependendo se for uma fita muito clara ou até mesmo a fita de cetim, ela mancha. Então, a maneira que fica mais fácil da gente... Opa, só achar o biquinho. A maneira que fica mais fácil da gente colocar pra ficar um bom acabamento sem manchar é com a dupla face, tá? Tirei. Eu vou centralizar na risca, nessa emenda que ficou de tecido, vou centralizar, deixando sobra pros 2 lados pra eu virar. Aliso, vi que ficou certinho, eu aliso bem, pra ficar bem presinho. E vou trazer os 2 lados pra frente. Trago aqui, trago aqui. Acabamento feito, nós vamos unir capa externa com acabamento interno. Vou passar cola no acabamento, na parte do acabamento, tá? Vou passar cola nessa parte. Vou passar cola no acabamento. Nessa hora não dá pra economizar na cola, tá? Se não ficar bastante cola nas pontinhas do acabamento, ele vai ficar subindo depois. Seguro o acabamento com uma mão e trago com a outra o rolinho. Coloquei bastante cola, eu vou centralizar na nossa capa, tá? Centralizei. Antes de alisar, eu vou encontrar a lombada. Encontrei a lombada, eu vou passar o dedo no meio, apertando bem. Com a espátula, eu vinco bem a lombada, para depois trazer as laterais. Tem uma ferramenta que chama dobradeira, que é essa daqui, ó. Ela é excelente e de muita utilidade na cartonagem. Com a dobradeira, eu venho vincando as laterais. Quem não tiver a dobradeira, não tem problema, pode fazer essa parte com a espátula. A dobradeira, ela te dá um auxílio maior. Ela realmente é melhor. Mas, se não tiver a dobradeira, você vai fazer esse vinco aqui com a espátula. Vou vincar principalmente nas partes onde eu colei a fita. Pra ficar bem coladinho, ó, tá vendo? Bem preso. Alisei bem, vi que não tem nenhum lado soltando. Se for necessário, nessa hora, coloca fita crepe nos cantinhos pra secar bem presinho, tá? Nesse caso, tá bem colado. O ideal é esperar uns 5, 10 minutinhos essa cola fixar bem, ele ficar bem coladinho, deixa ele aberto retinho, pra depois a gente colar
o bloquinho, tá? Aqui a gente já vai colar. O que que eu vou fazer? Eu vou passar cola instantânea. A cola que eu uso aqui é essa daqui, ó. A instantânea da Pega Mil Bond. Tá vendo? Essa daqui que eu uso. Eu vou passar cola instantânea na lateral do meu bloquinho. Tomando cuidado para essa cola não escorrer. Lembrando sempre que essa cola instantânea ela é de uso para artesanato, então ela é mais líquida. Então, quando a gente for usar, nunca ficar com o bico parado escorrendo cola e nem apertar. Ela sai bastante cola, só você encostando, tá? Eu vou centralizar o meu bloquinho. Centralizei, eu trago a capa. Vi que ele tá certinho, sobrou mais ou menos o mesmo tanto para os dois lados, e eu trago a capa. Vou passar bastante aqui a mão, ó. Pra ele fixar bem. Essa cola é instantânea, mas o ideal é segurar 30 segundinhos, pelo menos. Pra ela ver que ela vai ficar bem coladinha, ó. Fiz isso. Eu desço a minha tampinha, a tampa do bloco, a capa do bloquinho. E eu costumo colocar uma fita crepe para ele secar, porque o papelão, dependendo da temperatura, de como tá o dia, ele enverga, tá? A gente usou cola, a gente uniu as partes, então ele enverga. Então, eu gosto de colocar uma fita crepe segurando ele assim, pra ele secar bem retinho, tá? Nosso bloquinho tá praticamente pronto. Aqui só falta o acabamento com a fita. Eu fiz um lacinho Chanel, esse já vem no kit, mas se vocês quiserem colocar um lacinho pronto, colocar só uma pedrinha no meio também, pode ficar a criatividade de cada uma. Eu agora, nessa parte, colo com cola quente, tá? A cola de instantânea ou a cola branca, ela não fixa do jeito que a gente precisa. Então, aqui eu vou colocar com cola quente. Vou centralizar o meu lacinho. Quem tem dificuldade de fazer no olhômetro, marca com a régua o meio da fitinha para colar. Aqui a gente vai. E tá pronto o nosso bloquinho. Aqui no meio eu ainda posso colocar uma pedrinha, uma pérolazinha, que nem esse daqui, ó. Esse daqui tá com uma pedrinha de strass. E tá pronto o nosso bloquinho.